Olá, irmãos. Boa noite. Estamos de volta. Que bom que você está aqui. Eu estou com o microfone ligado corretamente. Creio que todos estão me ouvindo. Uma boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma. Não está me ouvindo agora? Você não me ouve aí, Rogério? Não? Estou te ouvindo. Não está me ouvindo. Então, mas deixa eu só ligar aqui para ver se o Facebook está me ouvindo. O pessoal, sim, está ouvindo. Só um momentinho, Rogério, que eu acredito que como atualizou o meu OBS, e ele tá com uma mania de desconfigurar. Deixa eu checar, que eu já chequei. Vamos checar aqui novamente. Padrão. Cable. Ok, deixa eu ver se tá indo. Não. Somente os irmãos que estão assistindo, eu estou configurando os irmãos que estão nos assistindo agora através do através aqui do Zoom. Infelizmente, toda vez que atualiza, está dando esse problema. Som, testando. Tá ouvindo agora, irmãos? Do Zoom, tá Sim. ouvindo? Ah, que bom. Agora sim. Demora alguns segundinhos, mas é só. Tava tudo certinho. Eu tenho que desconectar e conectar de novo o plugin. É algo que eu não sei por que tá fazendo isso. Mas acontece às vezes. Querido, mais uma vez, então, continuando, que bom que você está aqui, que bom que você está nos ouvindo, nos assistindo. Quarta-feira é sempre o dia dos pedidos de oração, agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus são os testemunhos. Portanto, não tenha pressa em, em testemunhar ou em pedir. Pode fazer os pedidos todos que você deseja. Então escreva aí escreva onde você está, escreva no Facebook, escreva aí no YouTube, pode escrever também no Zoom e falar também no Zoom. Nós estaremos agora transmitindo esse momento e esse momento é especial para você. Vamos inclinar a nossa cabeça, vamos dirigir a Deus uma prece para iniciar os momentos do pedido de oração e agradecimento a Deus. Senhor nosso Pai, estamos gratos pela tua presença, gratos por mais um culto de quarta-feira, onde nós estamos aqui online. Algumas igrejas já estão abertas, outras ainda estão impossibilitadas de abrir, mas que o Senhor as fortaleça, que o Senhor fortaleça cada um dos seus filhos, que o Senhor atenda a cada uma das orações que já foram feitas nas quartas-feiras, nos sábados e nos domingos. Que o Senhor continue abençoando agora os pedidos que se seguem e cada irmão e irmã irá nos assistir e fazer seu pedido no momento em que estiver assistindo. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Começando então pelo Zoom, como sempre, depois YouTube, depois Facebook. Os irmãos do Zoom podem fazer seu pedido à vontade. Pastor, Sim. irmãos, boa noite. Eu quero agradecer a Deus pelas matrículas. Nós fechamos hoje, depois de uma semana, com 56 matrículas feitas. Nós temos aí um número razoável de bolsistas e muitos deles são adventistas, só que nós dependemos de matrículas para atendê-los. Então, eu peço assim, faço um pedido especial aos irmãos e também para que divulguem as matrículas. Nós estamos aqui com um preço muito especial esse ano, 90% de desconto nas matrículas agora, quem fizer, até o dia 13 agora. Então, se os irmãos tiverem um vizinho, um amigo que puder avisá-los, informar, falar sobre a escola, quanto mais alunos pagantes, mais bolsa nós temos para dar e para atender os irmãos. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para enganjar conosco, tá? Nesse processo de matrículas, tá? Falando da escola, informando, né? Falando dessa promoção especial. Esse ano a mensalidade não vai subir, livros não vai subir, taxa de eventos não vai ser cobrada. E nós estamos com essa promoção especial de 90% até o dia 13 agora. Amém. Então, se os irmãos puderem nos ajudar informando, avisando para os vizinhos, amigos e tudo. Então, assim, quanto mais alunos, mais bolsa nós teremos para ajudar a igreja. E é isso o nosso intento, o nosso objetivo. Não sei se é pertinente o meu pedido, né? Mas
Eu creio que a escola é nossa, mas precisamos nos ajudar para que a gente tenha mais condição de ajudar os outros também. Amém. Obrigado, pertinente, ótimo, parabéns, muito obrigado, muito obrigado. E a saúde do senhor está melhor hoje? Está melhor, eu já voltei a trabalhar, assim mesmo, com um pouco de dor, agora eu deitei um pouquinho para ver se... Eu fiquei o dia na escola hoje, que esse período não dá nem para ficar em casa, né? Mas Deus tem abençoado e eu louvo a Deus por isso e agradeço as orações dos irmãos. Amém, muito obrigado, diretor Eliezer, por compartilhar conosco os pedidos da escola, os pedidos e todas essas informações maravilhosas. Mais algum irmão ou irmã gostaria de fazer seu pedido no Zoom? Fique à vontade. Pode fazer, irmã Lourdes. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, né? A mim, o Ivanildo. E quero pedir oração em favor da Cidinha. A Cidinha, ela... Comecei ontem, né, bem? Domingo. Comecei domingo. Ela deu uma... meio assim, não é paralisia facial. Ela ficou com a boquinha torta. De repente, deu esse problema na Cida. Ela foi ao médico ontem, né? Agora está em tratamento. E vamos orar pela Cidinha, né? Que Deus tenha misericórdia, que não seja tão grave, né? O problema dela. Amém. Vamos orar, vamos orar. E orar pela igreja, porque vai reabrir sábado, se Deus quiser, né? Vai abrir a igreja. Então, vamos orar para que logo, logo, as pessoas acima de 60 anos, como eu, possam voltar à igreja, né? Eu estou feliz porque vai abrir, estou muito feliz. Amanhã vamos lá limpar, vamos passar aspirador, vamos fazer a limpeza geral para a chegada do sábado, né? Que Deus seja louvado, né? Amém. As igrejas sendo abertas, né? Vamos orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pela liderança da igreja, orar pelos nossos pastores, como pastor, como você, que está na direção, sabe que a gente ama muito, muito, e orar por todos os nossos pastores, por toda a nossa igreja, todo o nosso povo, né? Que Deus abençoe cada um deles nesse momento. Amém. E a mim e o Ivanildo também. Amém. Eu também quero agradecer a Deus por mais essa quarta-feira e os irmãos orem também por os amigos nossos que perdeu a filha, ela é de Guarulhos, eles eram vizinhos nossos e ela morreu de câncer, faleceu de câncer. Ontem, o enterro foi hoje às 11 horas da manhã. Os irmãos orem pela família. Que Deus... Eles iam à igreja, e os filhos, os irmãos, sempre frequentavam a igreja de Bela Vista. E a maior parte receberam isso tudo. E oro por essa família. Esse é o meu pedido. Amém. Amém. Mais algum irmão? Gostaria de fazer o pedido no Zoom? Sim, Rogério. Boa noite, né? Boa noite. Para todos. Boa noite. Gostaria de fazer um pedido. Bom, aqui em Paraguaçu, o negócio está começando a pegar de novo. Tinha dado uma melhorada, o corona, agora parece que está com problema de novo. Está começando de novo a ter problema, né? E pedir oração para o pessoal de idade, tanto da nossa igreja, quanto dos nossos parentes também, dos parentes dos irmãos aí, porque tem muita gente de idade, como a gente já comentou outras vezes, né? Que está sofrendo demais com essa paralisação da igreja e com a paralisação do mundo, né? Que fica nessa incerteza, a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai acontecer, né? E também tem um pedido especial para mim, que talvez eu tenha que fazer uma viagem esse final de semana, ir lá ver meus pais, mas eu não estou muito legal, começou a querer me dar um tipo de uma gripe, não sei se é o tempo muito seco, se é alguma coisa pior que isso, ou se não é nada. Alergia, vai dar tudo certo. Então, aí pedir para Deus abençoar, né? Que se for para a gente ir, a gente vai, faça uma boa viagem, encontre eles bem, meus tios e tias também. Também iluminar a nossa liderança aqui da igreja, aqui de Paraguaçu,
para a gente tomar as decisões aí de quando abrir a igreja de novo, para estar tocando a igreja de maneira correta, conforme Deus sempre quis, né? Não para as nossas vontades, né? Para as vontades de Deus. Então, Amém. esse aí o meu pedido, meio generalista, né? Mas é isso aí. Amém. Tá ótimo. Muito obrigado. Amém. Hein? Marcos, quer fazer também, Marcos, pedido ou agradecimento? Pode fazer. Primeiramente, a gente agradecer a Deus, né, por estar vivo, por tudo, né, porque só de estar vivo já é uma grande bênção de Deus, né, um milagre de Deus, né. E eu peço, assim, oração pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que eles possam estar entendendo, né, a palavra de Deus, né, e com essa pandemia parece que se distanciaram mais, né, aí às vezes até a gente também, que até esse dia eu estava conversando com um ancião aqui, o Henrique, né, e o Henrique, a gente fora de ir na igreja, a gente fica bem morno, né, e é meio natural isso aí, mas não é natural para Deus, né. Então, eu peço e estou orando também para que Deus possa estar atuando aí nas famílias, né, nas famílias nossa da igreja, né, todas as famílias da igreja, né, porque eu acho que está passando por isso também, esse falta de contato, né, com a igreja, com os cultos, né, fica um pouco meio disperso às vezes, Zoom, alguma coisa assim, às vezes entra, às vezes não entra, internet, tem contratempo, às vezes chega visita, a gente não consegue assistir, essas coisas assim, cotidianas, né, então acaba dispersando, né. Então, acho que a gente tem que estar orando a Deus para que a gente possa estar, como o Rogério falou, né, de tomar uma decisão, se juntar ao pessoal da igreja para a gente ver o que dá para fazer para que a gente possa estar retomando a igreja para fazer o propósito de Deus, né? Então, é aquilo que o Rogério falou, né? Fazer o propósito que Deus quer, né? Não que a gente quer, mas eu acho que a gente tem que orar a Deus para que a gente possa estar voltando os cultos, né? E a gente começa a sentir falta, né? Um trabalho missionário, né? Trabalhar pela ADRA um pouco, né, entregar livro, essas coisas todas, né, culto, pregar, né, faz muitos anos, muito tempo que eu não prego, né, também, e então eu estar orando a Deus que a gente possa estar, que Deus possa estar colocando as mãos, que a gente possa estar voltando a fazer as atividades, né, que se a gente sente falta, né, e a gente vê que a gente está em falta com Deus, né, de estar fazendo um trabalho, né, então, a gente tem que estar orando a Deus para que a gente possa estar, não aqui só em Paraguaçu, mas em Assis também, né, todos os lugares, a gente possa estar retomando, né, para a gente poder levar o evangelho adiante, né, das pessoas, né, que esse é o propósito de Deus. Amém. E é o nosso, assim, que Deus determinou para cada um de nós, né, ir de levar o evangelho, né, a gente precisa fazer isso aí, né. Mas tá bom, é isso aí, meu pedido a Deus aí, pedido de oração, que a gente possa estar orando a Deus para que Deus possa estar nos guiando, né, nessas decisões de voltar à igreja e tudo mais. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de fazer um pedido no Zoom? Se não, um agradecimento. Se não, vou ler no Facebook. Primeiro, mas antes de ler, gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência de eu andar entre a Central e a Vila no sábado. É bem interessante. Os irmãos estão mesmo com muita vontade de ir à igreja. E a lista para poder entrar na igreja, muitas vezes, ela acaba na quarta, na quinta-feira. Porque como pode entrar só um número, só 40% da igreja, então tem uma lista para poder entrar. Tem igrejas que não precisam de lista, porque a quantidade de membros que podem ir, ela dá tranquilamente os 40%. Mas aonde os membros que podem ir são maiores do que essa quantidade, é um pouco triste a gente ver muitos irmãos com vontade de ir e não conseguindo ir. E o mais triste ainda é a gente fazer uma comissão de igreja e ter alguns irmãos que de 60 anos para cima, ou até irmãos nossos que têm problema, eles não podem ir mesmo, alguns, porque tem algum tipo de problema de saúde que é sério. E aí esses irmãos falar quase chorando pra gente que queria tanto ir na igreja e... Nossa... Ontem, irmãozinho com 70 anos falou para mim, pastor, mas eu quero tanto estar na igreja, eu queria tanto estar lá, mas eu não posso ir. Eu falei, irmão, não é eu que estou impedindo, eu quero muito que o senhor está lá, mas a lei orienta para que não vá. Ela não deixa ir.
Tem que explicar para eles, irmão. Mas sabe o que é uma dor no coração? Ver os irmãos com uma vontade, uma tristeza no coração tão profunda para querer participar, ouvir as pessoas, ter as pessoas de volta, poder abraçar. Isso tem feito muito mal, né? Mas a gente tem que, assim, tem que ajudar. Você conhece os irmãos da sua igreja? Nos ajude nisso aí também. Fazer um telefonema pro irmão e pra irmã que não pode ir para a igreja, dizer que tá lembrando nela, tá orando por ele ou por ela. Isso ajuda ele a lembrar que tem irmãos da sua própria igreja que estão pensando e lembrando deles. Então, eles acabam pensando que são sozinhos. Então é importante cada membro que está me ouvindo agora, que pode ir para a igreja, ligar para os irmãos mais velhos. Então ali fazer uma oração por ele e ver como é que ele está. Agora eu vou ver pedidos do YouTube. YouTube, nós temos aqui. Vamos começar aqui. A Fraga diz boa noite, família de Deus. Boa noite, Fraga. Meu pedido de oração é para meu coração esteja firme até a volta de Jesus Cristo e por aqueles que almejam uma resposta do céu. Amém. Vamos continuar orando. A Betinha diz boa noite a todos. A Leila diz boa noite. A Anita Cândida diz boa noite a todos, amados irmãos em Cristo. A Leila diz agradeço pelas muitas bênçãos e livramentos recebidos. Amém. Obrigado, querida. A Leila que está assistindo aqui do lado. Ela está escrevendo no chat. A Anita diz, venho agradecer a Deus por mais um culto ao vivo em nossas vidas. Amém. Amém. Deus seja louvado. O Everaldo diz, boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por mais esse encontro com os irmãos. Peço oração para todas as pessoas que sofrem com o isolamento devido à pandemia. Amém. Vamos orar. Há muito sofrimento ainda. Até essa vacina chegar, há muito sofrimento. A Rosinei Barreto diz boa noite. A Leila continua dizendo, peço oração pela família da Josi, que a mãe dela faleceu ontem. Me lembrando, ontem foi um dia triste, foi um dia bem triste. Eu vi muitas pessoas clamando, né? E também temos o velório da mãe da Josi. Vamos orar pela família toda que perdeu alguém muito querido, muito amado. Perder uma mãe, um pai, nunca é fácil. Nunca, nunca será fácil. Que Deus ampare. Vamos orar para que Deus ampare todas as famílias. Minha mãe diz, peço oração. Vamos lá, boa noite, pastor. A mãe chama de pastor, é até estranho. Boa noite, pastor e família. Boa noite a todos os irmãos. Às vezes é estranho, né? Mas ela escreve aqui porque como é um meio, as pessoas não vão entender, né? Então ela está escrevendo dessa forma às vezes para entender quem é ela. Ela diz, peço oração pelo meu sonho. Bom, ela está pedindo oração por um sonho que ela tem, a minha mãe. Então vamos estar orando. A Rosinei Barreto agradece a Deus por nos dar as bênçãos de retornar à igreja. Amém. Tarumã está em festa porque vai reabrir agora pela primeira vez todo sábado a partir deste sábado. Isso é muito legal, é muito bom. A nossa maioria das igrejas está abrindo uma vez só por semana. Temos só 2 igrejas que estão abrindo mais do que isso. Mas as outras igrejas só estão abrindo uma vez por semana. Por precaução. Depois, cada mês faz uma reavaliação e aí, então acrescenta mais um culto. Se tiver de acordo e as coisas estiverem bem. A Rosinei Barreto diz, agradeço a Deus por mais as bênçãos. Ela falou para o retorno da igreja. A Clotilde Pereira diz, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, pastor. Minha mãe diz, também peço oração pelo meu sobrinho, que também está com Covid. Vamos estar orando, mãe. Vamos estar orando por ele também. Agora eu vou fazer a leitura do Facebook. Eu estou voltando aqui a página no lugar. Vamos ver os irmãos do Facebook, os pedidos que aqui foram feitos. A irmã Márcia Nete Tori diz, oi, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmã Márcia. Boa noite a toda a família. A
Marisa Almeida diz boa noite, Marisa. A Luísa também, boa noite. A Fraga, boa noite. A Lucimara Colabone, boa noite. A Rosinei, boa noite. Priscila Nascimento, boa noite. A Rosinei Souza, ela diz, boa noite, pastor. Peço oração por mim, para ter força e fé de continuar firme e acordar do meu paizinho. E oração a toda a minha família. Amém. Vamos orar, irmãos, cuidar de um pai acamado, de uma mãe. Há muitos irmãos e irmãs que estão assim, que Deus abençoe, que o quinto mandamento de Deus te abençoe, que a sua saúde seja restaurada, que você seja curado e que todas as bênçãos do céu recaiam sobre todos que cuidam dos seus pais que estão agora acamados. A Dalgisa diz boa noite. A Sônia Barros diz boa noite, pastor e família e irmãos. Agradeço pela vida e o conforto. Peço oração por minha saúde e a conversão de meus filhos e esposo. E obrigado por estarem orando por mim. Amém. Nós vamos continuar orando. A Neuza Almeida, boa noite. A Cida Moreira, boa noite. Fátima Carvalho, boa noite. A Lívia Souza, boa noite. A Eliane Marco, boa noite. A Ellen Melo, boa noite. A Mari Manzano, boa noite, irmã. A Micaele Souza, boa noite. O Tião Silva, boa noite. A Rose Martins, boa noite. A Eliana e o Maiton diz, boa noite a todos. Queria pedir oração para minha prima, Área Caroline, de São Manuel. Ela está com câncer e já está no pulmão, dependendo de oxigênio para tudo. Vamos orar. É muito complexo essa situação, como toda situação de câncer é muito complexa. Vamos estar orando. Fabiane Rui Sander, boa noite. A Sônia Barros continua dizendo, verdade, pastor, estamos tristes por não poder ir à igreja. Irmão, imagino. E a tristeza muito grande mesmo. É muito gostoso estar na igreja. Quando a igreja reabriu e que eu fui nas reaberturas primeiro, eu fui na da Central, pude ver a abertura lá, e foi muito linda. E pude ver os comentários dos irmãos quando abriu a vila, foi muito lindo. Jardim Dourado também, os irmãos ficaram emocionados, ficaram muito felizes. Toda a igreja que está abrindo, os irmãos estão em festa. Esse sábado também agora vai ser o primeiro sábado que Cândido Mota também irá abrir. E Lutécia também está aberta. A Eliane Maiton diz, boa noite a todos. Gostaria de pedir oração para minha prima, Maria Carolina, que está com câncer, já avançado, e tem que fazer uso de aparelhos de oxigênio, até para se locomover, para fazer tratamento. Mas creio que para Deus nada é impossível. Já falamos, né? Ela deu um reforço, vamos continuar orando. A Fabiana Rui Santer diz, boa noite, irmãos e pastor. Agradeço pelo emprego do meu filho Luan e peço oração pelo meu irmão Fábio e por minha nora Tatiane, que está procurando um emprego e uma casa para alugar. Vamos orar. O momento da pandemia tirou muitos empregos também. Vamos estar orando. Hilda Tomás, boa noite. A tia Aparecida, boa noite. A Margarete Crispim também, boa noite. Vamos ver se tem mais algum pedido aqui novo. Não tem. Então nós vamos entrar agora nas orações, mas irmãos que estão nos assistindo, você que está entrando agora, pode continuar escrevendo. E no final, nós vamos ler novamente e fazer mais uma oração. Gostaríamos de 3 orações. Quem gostaria de se voluntariar, levanta a mão no Zoom. Sempre nós usamos os irmãos que estão no Zoom. Quem gostaria de ser voluntário? Sim, o diretor Eliezer vai fazer a primeira. Quem faz a segunda? São sempre 3. Quem gostaria de fazer a segunda? Pode fazer. E agora, Ivanildo, é você dessa vez ou a Lourdes? O irmão Ivanildo, então o Ivanildo vai fazer dessa vez. Ok? Precisamos de mais um, Rogério. É tu agora de novo, não tem jeito. Então, ou o Marcos quer fazer? O Rogério ou o Marcos? Qual dos dois? O Marcos? Aí, é você, Marcos. Então vamos. Foi o Marcos. Que ele é verdade, ele não orou ainda. Pode ser. Então primeiro o diretor Eliezer, depois o Evanildo e depois o Marcos. Vamos inclinar a nossa cabeça e vamos então ter a oração. Seu áudio está fechado, professor Eliezer, precisa abrir. Ok. Isso. Desculpa. Tudo bem. Querido Deus, nosso Pai,
nosso muito obrigado pelo dia de trabalho que tivemos, mesmo enfrentando algumas lutas, dores, dificuldades, mas sentimos a sua presença na nossa vida. Agradecemos também porque muitas igrejas já abriram, mesmo não sendo na sua totalidade, mas os irmãos estão felizes e é bom vê-los animados, fervorosos e mantendo a comunhão uns com os outros e especialmente contigo. Obrigado também pelo privilégio de participar deste culto, mesmo online, que possamos aproveitar esses momentos para rever os irmãos e ouvir a tua palavra, que sejamos alimentados com a mesma. Amém. Que tu possas usar o pastor, que ele possa mais uma vez ser ungido por ti ao transmitir a palavra, e que os pedidos que foram feitos, e mesmo aqueles que não foram, que permanecem em nossos corações, acreditamos, ó Pai, que o Senhor irá atender segundo a tua vontade. Amém. Conforta o coração dos enlutados, conforta aqueles que passam por dificuldades, por desemprego. Por favor, Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, nós acreditamos nisso. E prometeu também que supriria as nossas necessidades em Cristo Jesus, e nós confiamos e acreditamos no teu poder. Por isso, agradecemos mais uma vez e pedimos que perdoe os nossos pecados, nos dê a tua paz e um culto contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nesse momento, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, e nos colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, como um vaso moldado por ti. Amém. Pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles pedidos que foram feitos nessa noite. Amém. E que o Senhor possa atender de acordo com a tua vontade e de acordo com a necessidade de cada um. Amém. Amém. Pedimos também, Senhor Deus, por aquelas famílias enlutadas, nos quais perderam os seus parentes, que o Senhor venha consolar, venha conduzi-los, venha dar alegria, tirar toda a tristeza do coração e a alegria de que um dia o Senhor virá para buscar segundo a tua vontade. Amém. Pedimos também, Senhor Deus, porque vão abrir as igrejas, não na sua totalidade, mas 30%, 40%. Mas é algo maravilhoso, é algo que nós já esperávamos e gradativamente nós oramos que possa ser aberto para todos. Amém. 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 Pedimos também, Senhor Deus, por esse culto, pela mensagem, que ela possa falar no nosso coração e que nós possamos permanecermos e estarmos cheios do poder do Teu Santo Espírito. Amém. 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 Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Que o Senhor possa estar nos atuando nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar atuando na vida daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa também estar atuando na vida daquelas pessoas que estão enfermos. Que o Senhor possa estar atuando nas famílias. Que o Senhor possa estar nos guiando a cada dia, Senhor. E Amém. esse problema que a gente tem passado em questão da pandemia e agora retomando as igrejas, que nós possamos sair da mordidão, que a gente possa ter um revivamento e na volta da igreja, que a gente possa ter uma sacudidura, que a gente possa estar, quando a gente voltando às igrejas, a gente possa estar trabalhando, levando o seu evangelho, que esse é o que o Senhor determinou a cada um de nós, Senhor. Amém. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado. Então, Amém. no momento agora, nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos, então, passar para a reflexão dos evangelhos comparados. Hoje nós estaremos estudando a morte de Jesus. Apenas os textos que tratam da morte de Jesus. Eu vou estar projetando o texto. Só pegá-lo aqui.
mesmo. Vou colocar para cima, pronto, e projetar. Não sei se os irmãos conseguem vê-lo agora. Eu vou citar Evangelho de Mateus. Deixa eu até ver se tem um outro aqui que eu coloco. Não, só coloquei esse mesmo, texto. Os irmãos podem ir copiando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou colocar agora. Assim tá melhor. Assim os irmãos estão vendo só o que está escrito. Pronto. Então nós vamos ver Mateus, capítulo 27, versos 45 a 56. Marcos, capítulo 15, versos 33 a 41. Lucas, capítulo 23, versos 44 a 49. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 37. Estes são os locais da Bíblia onde falam sobre a morte de Jesus. Os locais dos evangelhos onde fala de Jesus. Lembrando que alguma diferença que eles têm, eles são complementares. Então, ele complementa o conhecimento total do texto. Ao nós analisarmos, ao nós vermos como um texto apresenta a figura, a imagem de Jesus, nós vamos compreender melhor a totalidade de quem é Jesus. Vamos então aqui voltar para apresentar, voltar para todos nós. Vamos abrir então a Bíblia no Evangelho de Mateus. Por favor, me acompanhe. Evangelho de Mateus. Vamos lá, Mateus. Já anotaram 27, verso 45 a 56. Vamos ler então. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Lembrando aqui que Mateus ele está usando um sistema de hora hebraico. João, em momento, ele está falando no horário romano, que é diferente do horário hebraico. Aqui o horário judeu, desde a sexta hora. Sexta hora significa meio-dia. Desde a sexta hora. A hora nona. A hora nona seria aí 3 horas da tarde. Desde até a hora houve trevas sobre a terra. Por volta da nona hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Lembrando que alguns evangelhos vai trazer essa forma diferente, nós vamos ver. Por que ele traz de forma diferente? Porque alguns eles traz o aramaico de forma transliterada para o grego. Então vai depender da forma em que ele se apresenta, da forma que o autor vai querer pensar. Lembra que eu falei que eles cada um fala de forma diferente, eles pensam, escrevem para um público diferente? Então eles vão se expressar a mesma linguagem de forma diferente. Então em língua diferente, ou abreviando segundo o seu costume. O que quer dizer? Aí ele vai dar aqui o texto, verso 46. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Foi necessário agora Mateus, Marcos e Lucas explicar isso, porque as pessoas que estavam ouvindo não entenderam. Muitas delas não entenderam direito quando Jesus falou. Então você vai ver a confusão. Olha só, verso 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Porque Jesus falou Eli, Eli. Ele não se referia a Eli, ele estava falando em aramaico. Então ele falou Eli, Eli. Então como está escrito aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 47. E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama Eli. Verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre e colocado na ponta de caniço, deu-lhe a beber. Então aqui menciona que nesse segundo momento em que colocaram o vinagre, aquela fórmula que é para entorpecer, para a pessoa não sentir um pouco a dor, diz que foi colocado na boca de Jesus para ele beber aqui pela segunda vez. Verso 49. Os outros, porém, diziam:
Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Olha que momento mais trágico. A zombaria não tem limites contra Cristo. E essas pessoas que estavam lá para zombar é igual hoje. Muitas das pessoas olham para os eventos, para as coisas que falamos, para as coisas que fazemos, para a nossa esperança, para a nossa fé, e zombam de nós e dizem: deixa ele sofrer, vamos ver se vem salvar. Nenhum deles estava ali preocupado com o sofrimento de Jesus. Nenhum deles estavam preocupados em aliviar ou retirar a Jesus da cruz. Por que estou dizendo isso? Bom, porque é triste dizer, infelizmente, quase ninguém além de Deus está preocupado com o teu sofrimento. Você pode dizer: pastor, minha família, meus irmãos, pode se compadecer, assim como muitos que estavam ali se compadecem. Só que tem certos momentos que ninguém pode fazer nada por você. A gente vê isso aqui na cruz. Ninguém pôde fazer nada por Jesus. Mais que tivessem pessoas que o amassem, não puderam fazer nada por Jesus. Mas aquelas pessoas que querem te humilhar e querem zombar, que não querem o teu bem, que nunca foram teu amigo e que foram sempre falsos, eles continuarão sendo falsos e se alegrarão e querem se alegrar da miséria até no último momento. E aqui, ó, os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Isso é num tom de zombaria. Vamos ver se ele vai ser salvo. Vamos ver se alguém vai querer salvar aqui Jesus. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez, agora ele clamou uma segunda vez, e agora diz com grande voz, entregou o Espírito. Os outros evangelhos vão dizer o que Jesus falou. Aqui o evangelho de Mateus só menciona que nesse momento que ele clamou, ele entregou o seu Espírito. A palavra Espírito aqui mesmo é a palavra de sair dele, é morrer. É a palavra sai-lhe o Espírito, significa morte, ele morreu. E Jesus, bom, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha que cena fantástica. Nesse momento em que Jesus morreu, era a hora do sacrifício da tarde, a hora do sacrifício contínuo que representava Jesus. Era a hora deles fazerem um sacrifício. E Jesus morreu na hora do sacrifício. O tipo encontra-se o antítipo. Aquilo que o representa encontra a sua conclusão real ali na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz ali João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem apresentado por ele. E quando isso acontece, o véu do santuário é rasgado por mãos invisíveis de cima a baixo. Ora, o santuário é alto, elevado. As cortinas são espessas, grossas, e elas são mais do que uma. Um ser humano não conseguiria ter essa habilidade de rasgar aquele tecido grosso com as suas mãos. E se o tentassem, o faria com várias pessoas, mas o fariam de baixo para cima. E ele foi feito de cima a baixo. Agora note bem, o santuário, o santo e o santíssimo são separados. Só poderia entrar no santíssimo uma vez ao ano o sumo sacerdote. E os irmãos entendem bem a complicação. E isso era para o momento da expiação. Agora Deus ele torna visível para todo sacerdote a partir do santo, santíssimo. Paulo diz em outras palavras que nesse momento, pela fé, cada homem e mulher, porque agora Jesus morreu, o véu se abriu, cada um de nós pode entrar no Santos dos Santos pela fé. E Paulo nos convida, pela fé, entrem no Santo dos Santos. Porque agora o Senhor não tenha um sacerdócio que intervenha entre Deus e o homem. Agora, Deus é o sumo sacerdote que trabalha no santuário celestial. Pela presença dele, pela morte dele, cada homem e mulher, através da sua oração, pode estar diante dos santos dos santos. Você pode estar no Santo dos Santos. E aí Paulo diz que Deus, ao fazer isso, constituiu cada homem e mulher sacerdotes e sacerdotisas de Deus para a pregação do Evangelho. Constituiu pessoas santas e maravilhosas para o seu trabalho. E aí diz que, olha, tremeu a terra, imagina um grande terremoto, e fenderam-se as rochas. Você consegue imaginar aquelas montanhas
tendo rachaduras naquelas rochas e as pessoas vendo as rochas racharem e o terremoto. E não era um eclipse. Pela datação lunar da época, a lua cheia já teria ido. Então é impossível dizer é um eclipse, porque eles dão com precisão a época da lua que se encontrava. Não era um eclipse. Ali, como a Bíblia menciona, os céus esconderam a sua face, os seus olhos, de enxergar a morte de Cristo. E nesse momento o sol, naquela direção, negou-lhe o brilho, porque não queria olhar. Essa é a cena que a natureza não queria ver. A terra tremeu diante daquele que estava sobre a cruz, da angústia, da presença real do céu. O ar estremeceu. Todos os elementos da terra clamaram, choraram e se negaram a ver, em angústia, em profunda tristeza, ao ver o seu Criador padecendo ali naquela cruz. A natureza se negou. Verso 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus morreu, a sepultura se abriram, porém não mencionam que eles ressuscitaram ali. Eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Você consegue imaginar todas as sepulturas dos santos se abriram e os seus ossos sendo expostos? Isso que aconteceu. Se abriram todas as pessoas que Deus escolheu para ressuscitar e para fazer parte dos 24 anciões que Apocalipse mencionam. Deus levou consigo uma parte dos salvos com ele. Só que antes, assim como Jesus, após ele ir para o céu, ele voltou e ficou na terra por um período de tempo. Estas pessoas também passaram um período de tempo na terra, testemunhando e pregando. Verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Aqui Mateus diz que não foi só o centurião que disse a palavra, mas diz que outros soldados que estavam com Jesus também reconheceram e disseram o quê? Vindo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo ou temor. E disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles reconheceram. Aqui eu começo a pensar como soldados que estavam ali, que não cresceram com a cultura judaica, que não cresceram com o conhecimento sobre Deus na Torá, nas Escrituras, eles, através dos elementos da natureza anormal, através de todo o contexto, através de tudo que eles viram e ouviram falar de Jesus, eles então agora reconhecem que aquele homem não é normal. Com certeza agora Pilatos, que já sabia e já temia quem ele era, agora Pilatos estremecia muito mais. Ele tinha dúvidas e ele tinha um medo de que de fato Jesus fosse. Mas agora ele não tem dúvida alguma. Ele sabe que Jesus é Deus quem dissera ser. E a sua ressurreição, nós vamos estudar ainda, você vai ver o assombro que ele fica. Vamos continuar. Verso 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Então aqui relata muitas, não fala a quantidade, porque isso expressa que é uma quantidade boa, bastante. E ele vai descrever só algumas, vai descrever as principais. Eram as que vinham seguindo Jesus, desde a Galileia, para serviram. Então, desde que Jesus se manifestou na Galileia, essas mulheres galileias também acompanhavam Jesus. E muitas outras que foram anexadas acompanhavam. E agora Mateus vai dar o nome de algumas. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Normalmente eles apresentam de forma das pessoas mais conhecidas. Então, quando ele fala mãe de tal pessoa, é porque aquela pessoa era bem conhecida. Então, por exemplo, é a mãe de fulano de tal. Tanto o fulano quanto a mãe. O fulano era conhecido por ele ser conhecido, então eles destacam que a mãe daquela pessoa conhecida estava ali, ou a esposa daquela pessoa. Vamos ver agora o que o Evangelho de Marcos nos fala. Evangelho de Marcos, a partir do verso 33 ao 41, nós vamos ler o verso 39, porque o início é muito parecido com Mateus, mas vamos ver a parte que difere agora, por causa do tempo.
O centurião que estava em frente dele, perceba aqui que ele vai dar uma ênfase ao centurião. Mateus, ele menciona que outros também disseram, mas agora ele vai mencionar o centurião e vai dar a localização do centurião. Ele diz, ó, o centurião que estava em frente. Ó, o centurião que estava em frente dele. Dele quem? De Jesus. O que estava bem em frente. Vendo assim expirar, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Perceba que o centurião estava à frente de Jesus. Bem à frente de Cristo. Tá? A localização. E Marcos achou muito importante dizer isso. E ele aqui não menciona os outros. E Mateus achou importante mencionar os outros também. Verso 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. E diz então que tinha algumas mulheres. Entre elas, aqui vai acrescentar mulheres. Nomes. Maria Madalena, repete. Maria, mãe de Tiago, repete. O menor e de José e Salomé. Aqui aumenta da mãe a quantidade de seus filhos e quem eles eram. Verso 41. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanharam e serviram. E além destes, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. E aqui Marcos, ele descreve aquilo que Mateus diz em quantidade. Aqui no final ele descreve a quantidade. Ele diz que eram muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, muitas outras mulheres estavam. O que eu quero descrever aqui para os irmãos? Que quando fizeram essa questão que nós já mencionamos, de julgamento de Jesus à noite, tudo contrário à lei, e armaram tudo, e você vê que 9 horas da manhã, Jesus já estava crucificado. Às 9 horas da manhã, perceba que foi uma armação completa. E quando essas pessoas que seguiram foram procurar onde estava Jesus, cadê Jesus de manhã? Já o viram na cruz. O espanto deles foi muito grande. Mas a multidão que acompanhava Jesus era grande. Vamos ler o que Lucas menciona sobre o mesmo evento. Vamos ver a narrativa aqui de Lucas. Lucas dizendo sobre a morte de Jesus. A quantidade de versos é pequena. Então nós temos Lucas capítulos 23, no verso 44 a 49. Vamos começar o 47, porque do 44 a 46 é muito semelhante aos outros, eu já expliquei também a diferença. Vamos explicar agora a diferença do 47 ao 49. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Aqui não diz que ele era o Filho de Deus, porque lembra que eu disse que era complementar? Aqui para Lucas, que não era judeu, para ele foi muito interessante o fato do centurião reconhecer também que Jesus era um homem justo. O centurião diz mais do que verdadeiramente Jesus era um filho de Deus. Ele também disse que este homem era justo. Ele disse essas duas coisas. Ele disse, verdadeiramente, este homem era justo e o filho de Deus. Para Mateus e Marcos, foi fantástico essa revelação. Para Lucas, foi fantástico o fato dele reconhecer que ele era um homem injusto. Sendo ele um romano, reconhecer isso era algo fantástico. E ao reconhecer, isso comprova que o julgamento foi errado. Ele, atestando, diz, esse julgamento não foi certo. Foi um julgamento totalmente errado. Aqui reconhece, então, que o julgamento foi errado. Alguém de fora, que gosta do tratamento, um romano, que gosta do tratamento correto, entende que, de fato, Jesus foi condenado. E Lucas, não sendo um judeu, ele expressa isso com a mesma admiração. O julgamento foi errado, fraudulento, e Jesus foi condenado inocente. Isso chamou a atenção de quem não é romano. E dos judeus chama a atenção o fato de um não-judeu reconhecer Jesus como Deus. É esta a questão aqui da diferença. E não é diferença que você vê que eu já expliquei desde o começo que cada um deles complementam um ao outro. Não é diferença, mas sim complementação. Versos, vamos continuar então, 48. E todas as mulheres reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retirando-se a lamentar, batendo nos peitos. Perceba aqui que ele diz dessas multidões, olha só, e todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo havia acontecido, retirando-se
lamentando e batendo no peito? Aqui ele diz que era uma multidão que estava ali. Vendo o que havia acontecido, lamentava. E ele chama de espetáculo. Por que de espetáculo? Porque o que acontece na crucifixão e nos coliseus, para quem não é judeu, é um espetáculo. Toda morte de cruz é para ser um espetáculo. Então, os coliseus, muitos dos romanos, dos gregos, tinham prazer em ver a morte. Então ele relata que as pessoas foram assistir o espetáculo. Porque essa é a forma de um não-judeu enxergar a cena. Eles foram a um espetáculo de morte. E o espetáculo era Jesus ali na cruz. Era aquilo que acontecia. E ele diz, ao sair do espetáculo, batiam no peito. Entenda que a forma de Lucas expressar tem a ver com a forma dele ser médico e a forma de ele não ser um judeu, de ele ser um grego. Então ele não vai expressar da mesma forma. Vamos continuar. Verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneciam a contemplar de longe essas coisas. Então, quando ele descreve que a multidão triste saiu batendo no peito, diz que aqueles que acompanhavam Jesus, que conheciam, que eram amigos, não moveram o pé. Ficaram ali, parados, olhando aquela cena. Isso marcou Lucas. Por quê? Um espetáculo termina e todos vão embora, porque não tem nenhuma ligação sentimental com essa pessoa. Não existe relações. As pessoas que ficam, Lucas ficou admirado com as relações de intimidade entre o ser humano. E estas coisas é que chamam a atenção do mundo greco-romano, do mundo antigo. Eles se admiram por causa de como os cristãos se amam. É isso que admirou Lucas. Veja, todo mundo foi embora porque o espetáculo acabou. Mas aqueles que seguiam, que amavam a Jesus, permaneciam lá. E ele ficou admirado com isso. Isso o admirou profundamente. Profundamente. Vamos agora ver o que João trata. Lembrando que João escreve sobre si mesmo na terceira pessoa. João, capítulo 19, no Evangelho de João. Ele vai falar do verso 28 ao 37. Nós vamos ler todo, porque ele escreve de forma diferente quase tudo. Ele acrescenta mais coisas. Verso 28 diz: Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Ele falou isso, João que diz isso agora, para se cumprir a escritura, os outros não trazem. Verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre uma esponja, e fixada num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse... Então Jesus experimentou o vinagre, provou o vinagre, disse, está consumado. Os outros não disseram, mas João traz. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui João diz que ele entrega seu espírito. Ele rendeu o espírito a Deus. Verso 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, era sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado. Ele era grande porque o dia da expiação caiu junto com o sábado. O sábado cerimonial agora caiu na mesma data do sábado dos 10 mandamentos, e quando isso ocorre, o judeu menciona que o sábado é grande, pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Por que quebrariam as pernas? Porque normalmente a morte de cruz podia demorar até uma semana. E eles não queriam que durante o sábado aquelas pessoas ficassem gemendo ali na cruz. E eles viam que iam desonrar ali o sábado. E o sábado era grande, o sábado muito importante, era o dia da expiação, era uma vez por ano. Então era um dia muito importante. E eles não queriam que ficassem na cruz. E por que quebrar as pernas? Eles não conseguiriam ficar em pé. Na posição que você fica na cruz, com os braços abertos, se você abaixa, ele comprime o seu pulmão e a pessoa não consegue respirar. Para ela respirar, ela então estica as suas pernas e fica um tempo, ela junta as forças, e então ela volta, ela fica no momento entre esticar e voltar, um momento de esticar.
Se quebrassem as pernas, as pessoas não conseguiriam manter a força e morreriam asfixiados por falta de oxigênio. Eles estariam matando como se fosse enforcado, comprimindo os pulmões, fazendo com que aquelas pessoas se sufocassem. E aí o sangue e a secreção e a pressão os mataria. Então era para matar dessa forma. Aquele povo lá era duro, hein? Misericórdia. Pediu para que matasse dessa forma. Tudo era duro. Ainda pediu, além da morte cruz horrenda, para que eles passassem por uma morte muito mais horrenda. Acrescentasse o horror da morte deles. É isto que eles pediram. A dor de quebrar a perna com uma marreta. A angústia desse povo sentindo essa dor e não conseguindo respirar sem nenhum momento de alívio, queridos irmãos, foi terrível. Verso 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas, verso 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Segundo os médicos, especialistas, doutores, segundo os artigos de médicos, especialistas, doutores, que ao analisar essa cena, eles descrevem o seguinte fato, que só é possível formar essa cena quando o coração passa por um infarto, e ele racha, e então espalha no corpo e escorre por todo o corpo o sangue, e ele forma coágulo, e se separa o soro do sangue coagulado. Então, ao lado, quando ele enfiou a lança, isso descreve claramente como Jesus morreu. Descreve que Jesus morreu de um infarto. Por isso o sangue saiu do lado. E a prova de que ele morreu de infarto é o fato de sair água e sangue. É a total descrição de um infarto fulminante de rachar o coração. Sim, Rogério, pode falar. É em Isaías, né, que fala que o corpo não ia ser quebrado, né? Isso mesmo. Muito obrigado por compartilhar. O profeta Isaías profetizou que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eles testaram e viu que ele já estava morto. Muito bom. Vamos ver agora o verso 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo o verdadeiro testemunho, e ele sabe do que diz. É verdade, porque também ele sabe que diz é verdade, para que também vós creiais. E aqui João está falando dele na terceira pessoa. João está dizendo, sou eu. Olha só, aquele que viu, testificou. Ele que viu, porque João, ele era aquele que estava perto. A Bíblia toda diz que os discípulos que estavam próximo ali era Jesus. E tanto é que antes de morrer, Jesus olhou para quem? Lembra? Olhou para João e Maria. E Jesus disse a ele. Então Jesus, quando ele falou, eu estou dizendo isso porque foi o que ele falou, eu não sou aquele que ouviu lá de longe, que não sabe o que está falando direito, que ouviu mais ou menos. Eu não ouvi mais ou menos. Eu não vi mais ou menos. Eu vi a água e o sangue saindo de Jesus. Eu vi e ouvi cada palavra que o Senhor falou da sua boca, porque eu estava na sua frente com a sua mãe. Eu vi e dou esse testemunho. Por isso é muito importante o testemunho dos 4 evangelhos e principalmente o testemunho de João, porque ele estava na frente, ele estava ali vendo. Você consegue imaginar que ele presenciou, ele deveria estar meio ao lado ali do centurião, e o centurião falando, e ele ouviu e viu claramente todas essas coisas? Olha que interessante, ele não relata a fala do centurião, mas ele estava ali. Vamos ali continuar. Verso 36. E isto aconteceu para se cumprir as escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Verso 37. E outra vez disse a escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Aqui, João relembra não somente a promessa que Isaías falou, ele relembra não somente a promessa que Jesus falou, mas ele relembra as outras promessas de Isaías e dos profetas, de que todos aqueles que transpassaram Jesus verão Jesus voltar. Aqui ele lembra, eles verão aquele a quem
transpassaram. Todas aquelas pessoas que zombaram e que escarneceram e que viram Jesus, que transpassaram Jesus, Jesus disse: eu vou mostrar a vocês quem eu sou. É a promessa que Jesus fez. Isso é um fato. E João diz: isso é verdadeiro e vai acontecer. Hoje nós terminamos a leitura. Muitas coisas mais tem para ser dita. Eu vou dar aqui abertura para mais os irmãos que quiserem compartilhar agora da mensagem. Sejam livres para falar. Quem mais gostaria de compartilhar essa parte do texto? Pastor, algumas coisinhas assim me chamou a atenção. São textos bem conhecidos, mas, por exemplo, ele morreu num sábado onde se fazia expiação, e ele morreu para expiar os nossos pecados. Interessante isso aí. Eu nunca tinha parado para pensar nesse detalhe, né? Importante. Outra coisa, o senhor mencionou aí a respeito dos 24 anciãos. A Bíblia fala que muitos ressuscitaram e apareceram, né, a muitos. Eu acredito, esse é um pensamento meu, posso estar errado, que uma das pessoas que ressuscitou com Jesus foi João Batista. Por quê? Ele apareceu, não tinha sentido Abel ressuscitar e aparecer, ninguém ia saber que era Abel. Não tinha sentido pessoas que não eram conhecidos aparecer a muitos. Eu acredito que Deus permitiu que João morresse, e ele disse que ele seria grande no reino de Deus, e ele pode ser um desses 24 anciãos. Eu não sei, é um pensamento meu, a Bíblia não revela, tá? Posso estar errado, não quero que os irmãos acreditem no que eu penso, mas eu acredito que João foi um dos que ressuscitou. Então, assim, não sei, né, se você tem algum texto do Espírito Profecia que fala sobre isso. Né? A gente não sabe quantos ressuscitaram, mas eu nunca tinha parado para pensar na questão dos 24 anciãos, né, que possivelmente tenha ressuscitado ali com Jesus e está hoje no céu, ocupando o lugar ali ao lado de Deus. Né? Sim. É isso mesmo, o senhor tem razão. Não faz sentido pensar que vai ressuscitar Adão e Eva nesse momento e até assustar com o tamanho deles, enormes. Então não faz sentido trazer ali Enoque, porque Enoque era enorme, também antes do dilúvio. Eles teriam que ressuscitar excelentes pessoas que foram mortas, que conhecia, faz total sentido. Só não mencionei isso, porque achei que é muita coisa para eu falar, e é importante todos estarem colaborando, mas a colaboração do senhor foi fantástica. Eu penso igualzinho o senhor, só que os textos, a profecia não traz, ela não diz também quem são, não foi revelado. Nenhuma forma foi revelado a nós. Só que para eles vai saber, né? Deus quiser. Isso. Mas para aparecer a muitos, Jesus apareceu a muitos também, apareceu a muitos que conheciam. Eu acredito que esse pensamento tem total sentido. E outras pessoas que morreram que eram conhecidas e que nós não sabemos. De repente, até Estevão, que foi apedrejado, pode ser um desses. E, bom, aí foi depois, né? Estevão foi depois. No ano 34. Não faz sentido você ter Estevão. Um ano depois, mas... Isso, Estevão não. Porque Estevão foi depois. Então, Estevão tá morto ainda. Mas assim, eu não faço ideia. Olha, não dá pra saber mesmo. Não faço ideia. A gente pensou, só dá pra pensar mesmo só nele mesmo. Porque nos outros nós não sabemos, porque a Bíblia não nos fala. Eu fico pensando, né? João Batista morreu, né? Ele foi o precursor de Jesus, e Jesus permitiu que ele morresse, né? Então, assim, possivelmente, como aconteceu com Moisés, Deus permitiu que morresse, o ressuscitou e levou para o céu. Né? Já pensou? Jesus encontrar com João Batista lá no céu e falou: olha, obrigado pelo trabalho lindo que você fez. Eu permiti que você morresse para você estar comigo aqui. Olha aqui. Né? E apareceu porque era conhecido, senão não tinha sentido aparecer. Verdade. Olha, é até emocionante a gente pensar sobre isso, né? Porque isso é de arder o coração. Porque quando a gente vê João Batista morrendo, é muito triste. Muito, muito triste a morte dele. E é reconfortante nós imaginarmos e pensarmos que ele faz parte desses que ressuscitaram ali. É reconfortante e gratificante. Porque Deus assim fez com Moisés também, né? Morreu, pouco tempo ficou morto e levou ao céu. E faz total sentido pensar o mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar um pensamento? Lembra, Jesus morreu na sexta-feira, sim? Não esquecer que no domingo era Páscoa, né? Para eles era algo... Quer dizer, agora para nós também, né? Mas para o judeu a Páscoa era uma bruta festa, né? Sim. Que era a liberdade da saída do Egito, né? Sim.
Então, acho que tudo isso daí ajudou também para os judeus, na sexta-feira, querer logo acabar com aquilo por causa do sábado, depois tinha a Páscoa, para não passar nessa situação toda, né? Isso mesmo. Não ia ficar durante o dia da expiação e durante toda a Páscoa. Você prefere que Jesus cumpriu tudo ali? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro Pascual, ele naquele momento, ele deu a última ceia para todos e foi lindo, é maravilhoso pensarmos nisso. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar? Pode falar, Ivanildo. Então, os santos ressuscitaram é uma prova que quando Jesus vier, todos os santos vão ressuscitar. É uma demonstração e a gente fica feliz que muitos irão ressuscitar. Aqueles em Cristo Jesus vão ressuscitar. Isso é maravilhoso. Amém. Muito obrigado por ter compartilhado, mas esta beleza. Todos três aqui são três. Isso mesmo. É uma prova mesmo. Olha, brilhante. Você imagina agora esses apóstolos que viram todas essas pessoas mortas ressuscitarem? Como que eles não pregaram o evangelho? Todos aqueles que seguiam aquela grande multidão, que não só viu Jesus, mas viu todos esses que ressuscitaram. O senhor tocou também num ponto muito importante, muitíssimo importante. Deve ter sido uma alegria que nós não somos capazes de entender a alegria e o fervor que todos aqueles apóstolos pregaram e todos aqueles discípulos de Jesus que viram Jesus e que viram todos esses, era, como você mencionou, uma alegria, uma certeza tão profunda e uma realidade de um senso de não ter medo da morte tão profundo que hoje a gente não entende. Porque Paulo dizia, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dá para entender, a gente entende a mentalidade deles por causa disso. Eles falam, Jesus é a verdade, a ressurreição ela é real. Eu vi o morto, que já é muito tempo morto, decepado a cabeça, viver. Olha, esse pensamento é grande. Alguém mais gostaria de compartilhar? Pensamento? Tá ficando bom o sermão, com a ajuda de todo mundo. Vamos lá. Todo mundo ajudando, tá ficando bonito. Alguém mais gostaria de compartilhar? Se não há, eu vou olhar aqui do lado. Deixa eu ver os pedidos aqui. A irmã Fraga diz amém no YouTube. A irmã Fátima Paula diz boa noite a todos os irmãos. Peço oração por mim e por toda a minha família. Vamos dar uma olhada agora no Facebook para ver se houve algum acréscimo de pedidos. Deixa eu ver. Não, só irmãos que, deixa eu ver, só boa noite que deram mesmo. Então, Hilda Tomás, boa noite. A tia, boa noite. A Margarete, a minha filha, a Aline, a Jennifer, Pamela. A Cida Moraes, boa noite. O José Carlos, boa noite. A Rita, boa noite. O Bruno Camolese, boa noite. A Isabel Romero, boa noite. E o Adilson, boa noite. Irmãos, então, vamos inclinar a cabeça e vamos dirigir a Deus mais uma prece. Senhor nosso Deus, diante da tua presença e dessas colaborações que os teus filhos trouxeram, que enriqueceu e deixou tão belo esta mensagem, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos e filhas que nos ouçam e que sejam comovidos e movidos por esta mensagem da tua palavra. Rogamos que o Senhor seja mais uma vez com os pedidos de oração, com os agradecimentos, que o Senhor realize segundo a grandeza do seu santo nome, segundo a tua onisciência, segundo aquilo que é melhor para cada um de nós. Que o Senhor nos despeça com a tua paz, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos irmãos, uma boa noite. Sábado agora o culto será transmitido através da Central. Nós estamos revezando a Central e a Vila Rodrigues na transmissão do sábado. E logo ali teremos outras igrejas também revezando as transmissões. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Amém. Mesma distância. Amém. Obrigado, diretor Lésia. Um abraço. Um abraço. Outro. Um abraço, Vanessa. Um abraço.